Poderia sentar, meus queridos. Meus amados e amadas do Pai, eu quero convidar você a abrir o Salmo 128, um dos salmos que fazem parte dos cânticos de peregrinação. Mês da família, e o nosso objetivo é colocar essas mensagens no site da igreja para você repensar que tipo de vida cristã é vivenciada dentro do seu lar, dentro da sua casa. Bem, eu sempre faço umas colocações assim duras e as pessoas questionam muito, pastor, por que o senhor afirma coisas tão fortes com relação ao lar evangélico, lar cristão? Porque nós não somos diferentes do povo de Israel. O povo de Israel, eles achavam que por ser escolhidos, por terem o santuário do Senhor, por terem a arca do Senhor, nenhuma praga chegaria até eles. Eles achavam isso. Mas eles esqueceram que Deus havia colocado que importa obedecer do que sacrificar. Importa obedecer do que sacrificar. E eles não entenderam isso, e Deus permitiu que a Babilônia fosse até eles e os tomasse como escravos. A Síria chegasse até lá e levou-os como escravos. O templo foi destruído, os filhos foram levados como escravos e os pais foram mortos. Porque nós estamos no tempo da graça do Senhor Jesus Cristo, nós achamos que essas calamidades, elas não chegam na nossa casa. Não há nenhum preceito na Bíblia, no Novo Testamento, que anula o sentimento de que Deus, Ele abençoa aqueles que não encobrem as suas transgressões. Mas Ele faz prosperar aquele que confessa e deixa. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas não é sinônimo, porque eu sou evangélico, eu sou abençoado. A expressão evangélica se tornou uma nomenclatura institucionalizada. O que significa isso? É que eu rompi com o catolicismo, entrei para a igreja evangélica e pá, tudo aconteceu. Não, não é assim. Salmo 128, ele é literalmente aquilo que nós, evangélicos, agora falando no sentido de vivência, nós evangélicos já nos colocamos diante de Deus, certo? O que nós colocamos? Colocamos que nós acreditamos que a Bíblia, ela é toda inspirada, toda, Velho Testamento e Novo Testamento. Há uma ala de pessoas que dizem, mas o Velho Testamento não é para ser seguido. Não, é tudo ser seguido. É para isso que Deus deu pastores, e os pastores é para explicar o contexto. Existem algumas questões que são contextos históricos, que devem ser contemplados de forma cuidadosa, porque é contexto cultural, e a gente separa o contexto cultural, mas princípios, ele vence cultura. Princípio vai além da geografia, vai além do tempo. Princípio não se muda, métodos se mudam, mas princípios não. Etnia tem diferenças culturais, mas princípio é princípio quando nós entendemos o que é um princípio. Então os Salmos do 128, ele é como que um roteiro, porque veja o que diz o texto sagrado. Vou ler o texto todo, depois nós vamos compartilhar outros textos. Como é feliz o homem, ele diz quem, né? Mas o homem, porque a visão judaica, presta atenção, mulheres, ao domingo, algumas mulheres vieram dizer assim, o senhor pegou pesado com as mulheres e leva as mulheres. Não, queridas, olhe para mim. Você pode não concordar com isso, mas a visão judaico-cristã, que é a nossa visão, é o homem é o cabeça. Parece uma visão machista, mas é fato. O homem é o cabeça. É por isso que vocês, as solteiras que estão aqui, devem observar bem com quem você vai casar. Porque depois que você coloca o cabeça na sua família, na sua casa, um cabeça na sua vida, a Bíblia diz que você tem que honrar. Ah, pastor, eu não concordo muito com isso. Não, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia.
Por isso que nós somos contra a questão do julgo desigual. O que é julgo desigual? É quando você vai casar motivado apenas pela paixão, apenas pelo desejo sexual, apenas pela vontade de ter um lar, e em detrimento dessa situação, você abre mão dos princípios, e depois você diz assim: salve Deus meu marido, salve Deus meu marido, salve Deus meu marido. Pera lá, você foi desobediente, você quebrou um princípio, foi uma opção sua, e vice-versa, tanto para o homem como a mulher. Mas nesse texto aqui, o texto quer dizer assim: como é feliz o homem que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Sabe qual é o segredo ideal? Seria assim, ó jovem, vou dizer uma coisa para vocês, as mulheres. Não tem um dito popular que diz assim: melhor ficar sozinho do que mal acompanhado? Eu acho que deve ser difícil. Uma vez, uma irmã, ela está aqui, eu não vou dizer o nome dela, eu disse isso duro, ela disse: pastor, você é tão duro com as mulheres. Mas, querida, é dureza para lhe alertar. Porque às vezes vai começando, passando um ano, né? Cheguei aos 30, cheguei aos 35, cheguei aos 40. Aí começa o desespero: não casei. Aí pega aquele versículo bíblico que diz assim: aquele que vinha a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Qualquer um. Aí você abre mão disso aqui. O cara pode ser bonito, a mulher pode ser muito bonita, ele pode ter uma excelente profissão, ele pode ter uma excelente família. Agora, alto lar, olha o que eu estou dizendo aqui, ó. Eu não estou dizendo que é o cara da igreja. Baixinho, um segredo, porque está sendo gravado. Tem gente na igreja que não presta, não vale um conto. Não vale um conto. Tem adolescente jovem na igreja que quando a menina chega e diz assim: pastor, eu vou namorar com fulano. Menina, ali é uma alma penada, pelo amor de Deus. Não entra nessa. Ah, mas é da igreja, mas é uma vida torta. Está na igreja por causa da família. Então eu não estou falando do cara da igreja, eu estou falando assim: o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Esse homem é feliz, e porque ele é feliz, ele vai fazer qualquer pessoa feliz. Porque ninguém que não é feliz faz outra pessoa feliz. Ao contrário, se ele não é feliz, ele vai fazer do outro a vida um inferno. Então o salmista, de uma forma muito sábia, ele está dizendo que a família é um lugar de aprendizado, querido. E você vai aprender o que e com quem? Com quem eu vou aprender? E aprender o quê? Então ele começa dizendo: o princípio é: Deus também quer que você seja feliz. Na vida conjugal, na vida em família, Deus quer. Só que a felicidade não depende de Deus. A felicidade depende da minha observância aos preceitos que Deus estabeleceu. Ele criou a sua palavra, Ele nos deu a revelação. E Ele colocou essa revelação não só para a gente buscar ter um carro, buscar a prosperidade, buscar a vitória sobre a doença. Tem muita gente que pensa que Deus só funciona para isso. Deus só funciona para me dar bens materiais. Mas quando se trata de questão sentimental, não te mete Deus. Só te mete quando a coisa der errada. Porque eu quero fazer a minha própria escolha. Então o texto quer dizer isso: como é feliz o cara, o homem que teme ao Senhor. Ele teme ao Senhor, e porque ele teme ao Senhor, ele conhece o Senhor. A palavra temor aqui não é a palavra medo. Não é a palavra medo. Temor é a palavra de saber quem Ele é. É a palavra de prestar reverência. É a palavra de reivindicar a pessoa de Deus para o seu contexto de vida, porque você sabe que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Então esse é o homem que é feliz, ele anda nos caminhos do Senhor. Aí você diz assim: pastor, e todo mundo que é evangélico anda nos caminhos do Senhor. Oxalá fosse assim. Não é. Não é.
Andar nos caminhos do Senhor exige abnegação. Andar nos caminhos do Senhor exige renúncia. Andar nos caminhos do Senhor exige sacrifício. Exige eu dizer assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero fazer, esse eu estou fazendo. Eu preciso da graça de Deus na minha vida. Sabe o que significa isso? Significa que o versículo que eu mais gosto, querido, é uma amputação da minha vontade. Olha só: já estou crucificado com Cristo. Crucificação dói. E a vida que eu vivo agora na carne, eu resolvi vivê-la pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por amor a mim. Você sabe o que significa isso? Significa que eu dei um conselho a uma ministra de música que trabalhou comigo na Igreja Batista do Feitosa, no Recife. Ela estava com 39 anos, solteira, uma mulher fantástica, uma mulher que tocava piano fantástico, que fazia os musicais fantásticos na igreja. Apareceu um cara na vida dela, a gente aconselhou, fez de tudo para que ela não entrasse naquele contexto. Mas não por causa do histórico de vida dele, mas porque nós estávamos a perceber que ele não temia o Senhor e que ele não queria andar nos caminhos do Senhor. Casou, foi para a lua de mel, deve ter sido bom pra caramba. Voltou domingo pela manhã, ela se arrumando para ir à igreja. Ele sentado no sofá assistindo Fórmula 1, era a época de ainda o nosso querido Ayrton Senna. E quando ela disse: bem, estou indo, ele disse: para onde? Para a igreja. E eu casei com mulher para ela viver socada em igreja? Ela teve que pagar um sacrifício enorme, negociar com ele. Domingo ela ficava em casa, domingo ela ia para a igreja. Aí você pensa assim: e domingo que ela ficava em casa era para eles passear? Não, ele não passeava nunca com ela, era só para ela ficar em casa. Aí ela vai para o meu gabinete e ela diz assim: pastor, eu não suporto mais essa situação, porque aquele homem está me impedindo de exercer o meu ministério dentro da igreja com Deus. Eu olhei para ela e disse: que ministério? Que ministério? Meu ministério, Deus não quer isso para a minha vida. Não, eu sabia disso e você também. Mas agora o seu ministério o seu desejo é para o teu marido. Mas e Deus quer isso para a minha vida? Não, Ele não queria, foi você que quis. Você comeu a carne, agora rói os ossos. Rói os ossos. É assim que funciona. A misericórdia de Deus vem ao meu encontro para me dar, atrair a graça de Deus, mas não me alivia das consequências dos meus atos. Nunca. Agora veja, versículo 2, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Olha o que está aí na sua Bíblia. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, nos caminhos do Senhor. Porque Deus tem a bênção reservada para ele, de que Ele dará força em todo o tempo, a contento. E ele será feliz. Aí a palavra feliz volta novamente. Ele será feliz e próspero. Sabe o que significa isso, querido? Olhe para mim o que eu vou dizer para você dizer para os seus filhos quando ele aparecer com uma namoradinha, um namoradinho que você acha que é uma excelente pessoa, um excelente de família, e você não observa se ele anda no caminho do Senhor. A prosperidade e o suprimento atrelados à pessoalidade de Deus só alcança aqueles que estão no caminho. Está no caminho do Senhor. Pastor, e Deus não abençoa o ímpio? Lógico que abençoa. Lógico que Deus abençoa o não evangélico. Lógico, Deus abençoa justo e injusto. Ele abençoa toda a humanidade. Nós chamamos isso, querido, de graça comum. A graça comum Deus dá a todos os homens. Ele não faz acepção de pessoas. Mas a graça soteriológica, a graça da paternidade de Deus, alcança aqueles que estão temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos.
Quantas pessoas você entende dentro da igreja que são rebeldes, são péssimos filhos, péssima mulher, péssimo marido, péssimo vizinho, péssimo tudo. Deixa eu desenterrar uma das nossas piores experiências. Fomos levar o computador para uma casa que ficava num condomínio de 8 casas. Lembra dessa história? Algum de vocês? Vamos lembrar dela que já contei. 8. Foi eu e mais o camarada com o computador para levar, porque o cara era bom de consertar o computador. Tocamos a campainha. Bam! Uma campainha ensurdecedora, querido. A campainha incomodava todas as outras 7 casas, porque a pessoa não tinha bom senso. Era o tipo da pessoa que dizia o seguinte: o bem é assim, ó. Eu estando bem, os demais que se explodam. Conhece pessoas assim? Primeiro o meu umbigo. Depois, tem gente assim, infelizmente. E evangélico assim, nossa. Graças a Deus não nessa, só na igreja evangélica do país ao lado. Ah, campainha. Querido, tocamos aquela campainha. A gente estava até se divertindo com aquela campainha, sabe? Bem. E um por um dos vizinhos saíam. Um por um. Por fim saiu uma negona. Sabe aquelas criolonas cariocas, assim, do bicão, assim, forte? E ela colocou a mão e ficou assim, olhando assim para a gente, como fulminando, assim. Que é? Nossa. Casa tal. Todo mundo sabe. Essas. Que o ministério não permite que eu conte, né? Não faz favor para ninguém aqui. Não dá. Aí começou a esculachar. O menino que estava ao meu lado, o computador, olhando para mim fixo. Eu firme vendo aquela mulher lá. E orando a Deus, meu Deus, que o Rony não me chame de pastor. Que se ele me chamar de pastor, essa mulher vai me esculachar. E ele fixo, olhando para mim. Eu agradeci aquela senhora. Sabe o que significa isso? Pessoas desagradáveis, mal-humoradas e que dizem que são cristãs. Desagradáveis. 2007 cheguei nessa igreja. Tinha uma prática, diminuiu agora, né, Misa? Eu acho que diminuiu. Tinha umas práticas de fazer culto nas secretarias. Antes de começar as coisas, vem o culto. E um irmão dessa igreja, que já não está mais nessa igreja, foi para outra igreja, muito chateado comigo, graças a Deus. Porque nós nunca nos consertamos disso. Foi assim, ó. Cheguei lá atrasado para variar no culto, antes do expediente começar, com a Bíblia, encostei na pilastra e estavam cantando. Tinha um camarada que parecia ser o chefe, escorado e olhava para mim de alto a baixo. E nós não tínhamos ainda iPad, era a Bíblia mesmo, né? Aquela Bíblia, né? E ele olhava para mim e ele disse assim: seu pastor que vai trazer a mensagem? Sim. É pastor de fulano? Sou. É pastor de fulano? Sou. É pastor de fulano? Sou. O senhor não quer um emprego aqui também, não? Para ver como são as suas ovelhas no dia a dia? Querido, ainda bem que a oração foi longa, porque sabe aquele filme, Aperte o Cinto que o pastor sumiu? Foi o que aconteceu. Vim embora e descasquei aqui na igreja dizendo: nunca mais vou ao setor público pregar nada. É vocês que têm que pregar com a vida de vocês. É vocês que têm que dar testemunho. O nome da igreja é honrada não pela habilidade e competência do pastor, mas pelo seu sorriso, pelo seu abraço, pela sua atitude. Se você é um cara mal-humorado, se você é mal-humorada, com certeza você não aprendeu nada de cristianismo dentro de casa, porque hábitos de casa vai à praça. Vai à praça.
Nós temos que ser, e o nosso maior desafio é aprender dentro de casa. Você comerá do fruto do teu trabalho e será feliz e próspero. Agora segure essa, que a prosperidade não é a material. Ele está dizendo o fruto que é o suprimento, e a prosperidade é a harmonia dentro do lar. Veja o versículo 3. Olha o homem que teme ao Senhor. Sua mulher será como? Vamos ler juntos? Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Ponto e vírgula. Eita. Vamos dar uma pimentadinha de sensualidade aí? Sua mulher será como uma videira frutífera. Porque você anda nos caminhos do Senhor e você sabe dar o seu melhor para ela. Você sabe fazer que a videira, ela seja, literalmente, ela produza o que ela tem que produzir. Ponto e vírgula, ele vai. E seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Queridos, não tem como eu não aprender dentro de casa de forma saudável se não há harmonia dentro da minha casa. E harmonia não significa você escolher uma igreja para frequentar, significa você trazer o temor do Senhor para dentro da sua casa. O nosso maior desafio, queridos, não é fazermos muita coisa dentro da igreja. Querido, a gente faz tanta coisa dentro da igreja, mas acredite que a pessoa que mais trabalha dentro da igreja não sou eu, nem você. E pasmo que a heresia que eu vou dizer agora, mas é uma heresia santa, e nem Deus. A pessoa que mais trabalha dentro da igreja é o capeta, que faz de tudo para brecar, para separar, para interferir, para prejudicar aquilo que Deus constituiu como a sua família, a família do Deus vivo. E essa é a grande diferença. A gente precisa entender isso. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira. Aí ele diz assim, ao redor da mesa. Mesa na Bíblia sempre é lugar de comunhão. Mesa na Bíblia não é lugar de refeição. Mesa na Bíblia é lugar de comunhão. É possível estar dentro de uma casa e não falar com a minha esposa. É possível estar dentro da casa e não falar com o meu esposo. É possível irmãos não se falarem, mas aparentemente para a sociedade é uma família. E nós temos uma tendência natural de esconder nossa problemática doméstica, para não sermos rechaçados pela sociedade como família destruída. Mas nós sabemos o que temos dentro da nossa casa. Nós sabemos. É por isso que o Salmo 127 que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha, querido. Não existe comunhão sem Deus. A horizontalidade da harmonia, a interatividade, a troca de experiência de pai para filhos e de filhos para pai no âmbito da fé, se dá primeiramente quando nós levantamos um altar àquele que realmente é Senhor da nossa casa. Versículo 4. Assim, aí ele vai especificar o versículo primeiro. Assim, vamos dizer juntos? Assim. Assim como? Como é abençoado o homem? Ele é abençoado com a mesa, tendo a oportunidade de ter a mulher e os seus filhos em comunhão com ele. Assim será abençoado. A bênção que você tem não é a bênção material. Se você perder a sua esposa e perder os seus filhos, você não tem nada. Você não tem nada. Tudo que você juntou, para quem será? A Bíblia fala de um homem, uma parábola, um homem rico,
que trabalhou feito um condenado para dar o melhor para a sua família. E eu acredito que foi para isso. Ele trabalhou tanto, que ele se tornou o homem mais rico da terra. E a parábola diz que ele não dizia nada, que ele destruiu e ampliou celeiros para guardar, porque ele tinha medo de passar necessidade, tinha medo de passar fome. Então ele guardou, ele depositou, e ele chegou diante da sua riqueza e disse assim: regala-te, ó minha alma, porque tens muito para muitos anos. Ele ouviu uma voz que disse: louco, hoje te pedirão a tua alma, e tudo o que tu tens, para quem será? Para quem será? Querido, se você não tem alguém que te ama, você não tem nada, você é um pobre miserável. Se você não aprendeu a amar, se você não aprendeu a se deixar ser amado, você não tem nada. Os anos estão passando, você não olhou no espelho que você está ficando velhinho, velhinha? E quanto mais velhinho, mais ranzinhos e mais chato a gente vai ficando. E mais teimoso. Por isso a Bíblia diz assim, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Porque na mocidade você se ajusta, e quando chega na velhice você tem um edredom certo na sua vida. Você terá. Mas, querido, amor é uma coisa que nunca se acaba. Preguei sábado passado num casamento lá na PIB, eu estava dizendo isso. Amor nunca se acaba. Mas amor esfria. E eu já encontrei muita gente que diz assim, eu amo esse homem, mas eu não quero mais viver com ele. Eu amo essa mulher, mas eu não quero mais viver. Mas como? Não dá. Mas você não ama? Amo. E vou sofrer, mas eu não dou mais. Porque a pessoa não se permitiu ser amada, não permitiu descobrir o caminho do amor. Antes de nós terminarmos esse versículo, querido, eu quero dizer uma coisa para você assim, Nós somos produto do meio, na medida em que recebemos no ambiente da família, desde o ventre materno. Os estímulos se moldam o nosso caráter, nossas ações e reações, nossa visão do mundo, inclusive a saúde do nosso corpo, é moldada por ambiente. É lógico, querido, presta atenção no que eu vou dizer, é lógico que se você é filho de um pai que nunca passou a mão na sua cabeça, nunca lhe deu um beijo, você tem dificuldade de abraçar. Porque diz que homem não chora, e você disse que não precisa chorar. Você nunca viu ninguém pedir perdão dentro da sua casa, você não pede perdão para ninguém. Aí você está destruindo a pessoa amada que está cansada de não receber de você um afago, um aconchego, como diz lá no Nordeste, um cheiro. Não é um coito, não, é um cheiro. Você não sabe dar, porque você não recebeu. E quando nós vivenciamos dureza, nós queremos levar para o nosso casamento isso. Nós somos produto do meio, na medida em que nós fomos recebidos no ambiente da família. Lógico, eu ainda sou defensor, os psicólogos de plantão que me desculpem, mas eu acredito literalmente que nós também recebemos uma carga genética, geneticamente determinada no nosso DNA. Nós herdamos traços de caráter, reações emocionais, doenças e propensões, somos propensos a eles. Sábado não, terça-feira, foi feriado ontem, pensando que era sábado, eu estava apoiado na mesa. E aí chegou o Cleves e disse: eu não conheço o pai do senhor não, mas eu vi uma foto, o senhor está apoiado na mesa, igualzinho o seu pai fica, né, pastor? Nós carregamos sim traços de comportamentos que nós herdamos na concepção, mas também como fruto das emoções no processo da gestação. Nós carregamos. E aí a gente se converte a Cristo, e veio alguém que disse assim para a gente assim: mas se você aceitou Cristo Jesus, toda maldição foi quebrada, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, como se fosse uma coisa mágica. Não é assim que funciona, não.
Tu é ruim. Você tem uma índole ruim. Teu pai era ruim. Tua mãe era ruim. Você foi criado à base de cacete. Só diziam coisas negativas para você, que você não prestava, que você não ia dar nada na vida. E não deu nada mesmo. Tudo que você toca está murchando. Tudo. Você anda como caranguejo, já notou não? Você vai, e quando todo mundo pensa que você está indo, você está voltando. E aí você diz assim: Deus, por que tudo está errado na minha vida? Por que tudo está errado na minha vida? Porque você precisa reaprender. Reaprender não, você precisa aprender um novo comportamento contrário à natureza que você recebeu. Você precisa aprender isto. Seu espírito foi recriado, como batista que eu sou, e entendedor da Bíblia. Seu espírito foi recriado. Eu não tenho dúvida que você aceitou Jesus e que tem a vida eterna. Eu não tenho dúvida. Mas as suas emoções e o seu caráter precisa ser restaurado pela palavra de Deus. Porque comportamento, Deus não age no meu comportamento. Sou eu que decido mudar o meu comportamento pela obediência à palavra do Senhor. Se eu era um cara que dizia palavrão pra caramba, eu tenho um colega de turma que todo dia ele frequenta essa igreja, e ele era assim, ele diz uns 20 filha da... E eu me segurando para corrigir, eu digo, menos cara, menos. Ele não consegue se desvencilhar. Ou você acha que dentro das nossas igrejas não tem homem que bate mulher, e ela não fala nada? Ou você também não acha que tem mulher aqui que bate em um marido e ele não fala nada? Esses dias lá no Ministério Trilhar tinha uma moça contando a historinha dos animais. Aí a criança que conta tudo, você, nossa, é igual a mamãe quando vai para cima do papai. Conta tudo. Os nossos filhos vão reproduzir comportamento, queridos. Nossos filhos aprendem com modelo. Chama-se atitudes que nós precisamos entender. É herança genética e herança comportamental. Lembra quando Isabel estava grávida? Em Lucas capítulo 1, versículo 41 e 44, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre, porque já era uma pessoa. Por isso que nós precisamos entender que o lar é um lugar de aprendizado, mas não por palavras. Nós aprendemos por atitudes. Eu sei que você já conhece essa historinha, que é uma historinha mesmo, porque eu não sei a fonte, tentei pesquisar a fonte e não encontrei. A historinha da mulher que chega para o pastor com os 3 filhos e diz assim: pastor, vim morar aqui na igreja. Como, irmã? Não, porque aqui na igreja meu marido é excelente pessoa. Ele é um excelente pai, ele é excelente de tudo. Lá em casa é um outro espírito que baixa lá. Queridos, olhe para mim os homens, olhe para mim. Você que é macho. Olhe para mim, mulher, o que eu vou dizer aqui para você. Você acha que só o seu marido, que eu não, assim, no momento que a dona Lídia tira a paciência, não suspira assim, se eu não fosse do Senhor, eu rebocava. E ele disse que nunca pensou isso. Mentira dele. Mentira. Só que ele sai. A gente traz à memória o temor do Senhor. Quantas vezes depois no meu primeiro ano de casado, foi o primeiro ano que eu mais orei Pai Nosso na minha vida. Quantas vezes veio na minha cabeça, Deus, eu vou largar essa mulher. Essa mulher é um anjo. Mas eu não estou com o saco para aguentar anjo. Na mente.
Porque o seu campo de batalha é na mente. Se você dominar a sua mente, você domina a sua língua, você domina o seu coração, você domina as suas atitudes. E palavra dita dificilmente é consertada. Por isso a gente precisa aprender o que nós queremos aprender aqui, querido. Família é um lugar de aprendizado, mas de tudo que nós recebemos, sempre seremos responsáveis pelas nossas escolhas, que nos aproximarão ou nos afastarão do ideal de Deus para nossas vidas. Veja o que diz Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, 6, solta aí, leia comigo. Provérbios 22, 6, pode soltar para eu dar a versão, NVI, obrigado. Provérbios 22, 6. Vamos lá? Não, 22. Provérbios 22, 6. Obrigado. Vamos lá. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Família é um lugar de aprendizado, querido, mas o judeu, ele não sentava o garoto na sinagoga, ele não pegava o garoto e ensinava, não, ele pegava o garoto e mandava ele andar e ia ensinando, com exemplos, teoria. É o que nós sabemos fazer, nós somos bons, mas o exemplo é, fale mal da sua sogra e o seu filho não vai respeitar a avó. Fale mal do seu cunhado e ele não vai respeitar o tio. Fale mal do seu sobrinho e ele não vai respeitar o primo. Fale mal do seu líder e ele não vai respeitar o pastor. Fale mal da igreja e os seus filhos vão processar aqui, ó, na cabeça deles. Incoerência é isso. Igreja é casa de Deus, meu pai revoltado. Igreja é casa de Deus, meu pai entristecido. Igreja é casa de Deus, guerra entre pastor e liderança. Igreja é casa de Deus, é um mundo de hipocrisia. Desviou-se. Quem é o culpado? Você. Você é o culpado. Por quê? Não houve linguagem sã, irrepreensível e saudável dentro da sua casa. Se a igreja é a casa do Senhor, a família é um lugar de aprendizado. Famílias saudáveis, igreja saudável. Sabe o que eu gosto muito desse versículo? Ezequiel capítulo 18, versículo 19 e 21. Pode soltar para mim? Ezequiel 18, versículo 19 e 21. Veja o que aqui diz o profeta. Contudo vocês me perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito, e teve o cuidado de obedecer todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Pode soltar o versículo 20 e 21. Mas se o ímpio, 20, aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do seu pai, nem o pai levará a culpa do seu filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Versículo 21. Mas se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá e não morrerá. Você sabe o que eu gostei disso aqui? É que quando a gente diz assim, pastor, o senhor quer atribuir a nós os fracassos dos nossos filhos, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Só que a família é um lugar de aprendizado. Seu filho pode até errar, mas ele se salvará se você o avisou do erro. Se você não o avisou do erro, ele morrerá. Mas se você o avisar e ele se arrepender, ele não sofrerá os danos. Sabe o que significa, queridos? Significa que a família possui 4 funções que eu quero terminar com vocês assim, ó. Se a família é um lugar de aprendizado, a família é um lugar onde uma das funções é a procriativa, garantindo a expansão da espécie. Que tristeza que eu fiquei, na revista Veja, São Paulo baniu nas escolas municipais o Dia das Mães. Sobre a égide de ser Dia dos Cuidadores. Não é uma questão apenas de termo. É uma questão, querido, aqui, de que por mais que um casal homoafetivo adote uma criança, a essência procriativa é o que Deus idealizou para o homem e para a mulher.
Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, menininhas da escola do ensino fundamental, do ensino médio e da faculdade. Por que que as mulheres gostam tanto de bichinha? Pastor, que é isso? Isso vai ficar no vídeo. Não são os homens que aliciam os homens para o homossexualismo, são vocês, mulheres. Coleguinhas. Ai, porque são mais confiáveis, são mais criativos. Vocês, mulheres, precisam entender uma coisa. Nós sempre respeitaremos a diversidade. E nós sempre respeitaremos a opção do indivíduo. Mas você precisa entender que Deus estabeleceu para a família um princípio. E o princípio é: macho e fêmea os criou. Ah, pastor, ai, é porque as mulheres e as meninas são tão falsas. E eles são tão fiéis. São não. São pessoas que sofrem, que lutam para vencer algo que você, mulher, poderia ajudar, mas você faz dele a sua melhor amiga. Você faz dele a sua melhor amiga. E sabe por que muitos dos meninos e rapazes que são homossexuais não mudam? Porque eles têm vocês como amigas, melhores amigas da vida dele. Ah, o senhor quer que a gente declare inimizade? De jeito nenhum. Mas você também não precisa ser a confidente de tudo aquilo que denigre a própria estrutura que Deus deu para ele. E no dia que você disser isso para ele, ele quer ficar longe de você. São coisas que a gente defende. Como é o nome do cara? O personagem que ficou mais famoso na última novela chama-se Félix. E as meninas da igreja usam os jargões do Félix. E colocaram nas redes sociais os jargões do Félix como a coisa mais celebrante da vida. Hilárico é hilárico. Dá realmente para rir. Mas inconscientemente, Satanás estava trabalhando na nossa mentalidade de ser e de pensar. Nós precisamos saber o que é que nós cremos. Amar a todo tempo e rejeitar o pecado em todo instante. A família tem a função educativa, garantindo o bem-estar da vida em sociedade. Eu falei isso no sermão passado, eu preciso dizer para você, querido, não é a igreja que vai educar os seus filhos, não é a escola, ao contrário. Eu tive um colega, hoje, graças a Deus, restaurado, liberto e tudo, mas ele conheceu o homossexualismo com um líder dentro da igreja. Enquanto o culto estava acontecendo, ele estava no prédio de educação religiosa, tendo relação sexual com aquele líder. Igreja ensina coisas boas, porque Deus está presente nela, mas tem um monte de gente que não presta, que está dentro dela. Educação a gente faz dentro do lar, queridos. Não transfira a responsabilidade da educação dos seus filhos para o programa de ensino da igreja. Não transfira a educação do seu filho para o setor academicista, porque você vai perdê-lo. A educação do seu filho se faz com transferência de valores da sua vida para a vida dele. E isso gasta tempo. Eu não sei jogar futebol, infelizmente, ou felizmente, não sei. Mas eu tenho que ir para a quadra com o João. E aí eu me sinto o próprio Neymar. Passa a bola, João. Vai, só eu e ele. Vai. E venho aqui para a quadra da igreja. Fique, mãe.
segurando seu filho como se fosse uma trouxa africana, e não deixe o pai passar tempo com ele para você ver o que é que vai acontecer. Ah, tem exceção, pastor. Irene me falou isso. Eu criei os 3 e os meus 3 são machoxô. Falei, também com você, né, Irene? Com você? A regra. Diferente. Nós precisamos entender, queridos. Garantir o bem-estar em sociedade é uma consequência do bem-estar dentro de casa. Sabe por quê, irmão? Olha para aqui. Sabe por que na minha casa a gente não assiste Globo? Porque eu não quero ver a Daça nem João Emanuel ver homem com mulher se beijando o tempo todo. Eu não quero que eles vejam. A gente seleciona cada filme para eles. E sabe quando a gente percebeu isso? Sem querer, saiu assim na televisão, assim, 2 caras se beijando, e o João ficou assim, ó. Eca, pai! Mas o Eca, eu poderia ter ficado feliz. Só que ele está com 4 anos, está no processo de formação de caráter. Cuidado com o que você coloca dentro da sua casa. Com o que você ouve. Que música você ouve. Você só toca Lady Gaga dentro de casa? Você toca só instrumento? Que tipo de música? A pastor, não tem nada a ver, lá vem o senhor com legalismo. É verdade, mas eu preciso dizer para você que o nome de Satanás, ele foi ali no cartório perto da provisão e mudou o nome dele. Chegou lá, ele patenteou. Ele disse, está desgastado o meu nome, diabo, eu quero colocar um outro nome. O cara do cartório perguntou para ele assim, o senhor quer se chamar de quê, senhor diabo? Eu quero me chamar, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é um nome mais bonito. Não tem nada a ver que está entrando na sua casa. E que você deve peneirar pelas Sagradas Escrituras, porque a família é um lugar de aprendizado. Amém?